Deixa eu ver se deixa eu confirmar. Pessoal, boa noite novamente a todos, tá? A partir desse momento a aula está sendo gravada. Antes de iniciar, eu só vou confirmar aqui. Já fiz a alteração, tá? O pessoal de administração que chegaram depois. E também vou fazer para o pessoal de NI, para que fique uma coisa uniforme. A gente combinou que esse questionário 5 teve um probleminha para a turma de administração. Em virtude desse probleminha, a gente está alterando a data de entrega, que seria para esse domingo, dia 12, a gente está colocando para o dia 19, tá? Para o dia 19. Agora, lembrem-se que no dia 19 vão ter duas entregas, que é desse questionário 5 e do questionário 6, tá? Que também, o 6 está sendo liberado hoje e o prazo de entrega lá para o dia 19. Gabriela, só lembrando agora que você tinha falado da numeração dos questionários, eu lembrei agora, ficou esse intervalo aí de 3 pulou para o 5, porque a gente teve que fazer um ajuste, e lá no nosso primeiro encontro, eu estava na dúvida daquela regra de quantidades de atividade que poderia ser feita para cada disciplina. Então, alguém aqui na sala me chamou a atenção e a gente teve que ajustar, diminuir o número de atividades para que se enquadrasse naquelas regras lá de números de atividade, número máximo. Então, por isso que ficou esse intervalo aí de numeração nas atividades. Ok? Vou compartilhar com vocês aqui minha tela, para que a gente possa dar início aí à nossa atividade de hoje, tá? Nosso encontro de hoje. Na aula passada, já está aparecendo aí para vocês, a gente terminou a aula passada abordando aqui exemplos de contas de resultado. Tá? Então, a gente iniciou formando uma empresa e a cada movimentação a gente mexia, alterava aqui o balanço patrimonial, que a gente já colocou aqui na estrutura correta. A gente obedeceu a ordem decrescente e liquidez, a gente obedeceu os grupos circulante e não circulante, a gente também aqui já detalhou que o não circulante realizava a longo prazo investimento imobilizado e intangível, a gente também fez isso aqui para o passivo, e a gente foi trabalhando a parte aqui do resultado para que a gente tivesse um maior número aqui de contas de receita e despesa. Então, a gente trouxe aqui que a empresa, até esse dia 8 aqui, no dia 8, se a gente analisar ela, a gente vai ver que essa empresa teve um faturamento bruto no período, tá? No período, de R$ 25.000, esse aqui foi o faturamento bruto dessa empresa. Para que ela obtivesse esse faturamento de R$ 25.000, ela teve um custo das mercadorias vendidas de 7.500. Tá? Então, aqui poderia passar a impressão de que a margem de lucratividade dessa empresa seria uma margem alta. Se a gente vai em consideração que 7.500 ela corresponde a 30% do faturamento, tá? A gente poderia pensar, poxa, essa empresa tem uma margem de lucro alta, uma margem aí de 70% é a margem de lucro dela. Sendo que aqui a gente consegue observar, ó, que parte dessa venda de R$ 25.000, ela foi devolvida, tá? Então, devolveu aqui, ó, a metade desse faturamento, tá? A metade desse faturamento. Então, na verdade, se a gente fosse analisar a margem de lucro dessa empresa, se a gente fosse analisar a margem de lucro bruto aqui a gente está falando, não é? Seria essa aqui. Exatamente, seria aqui de 40%.
tá? Seria uma margem bruta de 40%, margem bruta. Quando a gente fala aqui de margem bruta, o que é que eu estou chamando a atenção nesse momento aqui? É que eu estou dizendo que o lucro bruto, até esse momento que a gente está pegando como exemplo o faturamento bruto da empresa, a gente está pegando como exemplo aqui o custo das mercadorias vendidas, e também estamos pegando aqui as devoluções. Então, custo das mercadorias vendidas mais devolução de venda corresponde a 60% das vendas. Tá? Corresponde a 60% das vendas. Se a gente pegar e levar em consideração aqui esse tributo sobre as vendas, se a gente pegar e levar Eu não entendi não essa conta, não. Vamos lá, tá? Vamos pegar aqui, tá? Vamos pegar aqui na estrutura da DRE, tá? Porque a intenção de eu estar falando sobre isso é porque a DRE, ela tem uma estrutura que ela visa, vou fazer aqui para baixo, tá? Ela visa apresentar possíveis lucros da empresa, tá? Possíveis lucros da empresa. Então, vou escrever aqui embaixo qual seria a estrutura da demonstração do resultado do exercício, tá? Demonstração do resultado do exercício. O que vai diferenciar a nossa demonstração do resultado do exercício para o resultado que a gente apurou na nossa atividade vai ser uma estrutura lógica que ela segue aqui. Qual seria essa estrutura lógica? A gente inicia como as receitas brutas, colocando assim, a gente tem aqui receita bruta. Da receita bruta, a gente vai precisar tirar algum elemento para que a gente encontre uma igualdade aqui que seja a receita líquida. Seja a receita líquida, tá? Como é que a gente chega nessa igualdade aqui de receita líquida? A gente tem que pegar a receita bruta e subtrair do que a gente chama de deduções da receita bruta. Tá? Deduções da receita bruta, que é para se chegar na receita líquida. Vou deixar aqui para chegar na receita líquida. Da receita líquida, a gente tem uma outra igualdade que a demonstração do resultado do exercício tem a finalidade de apresentar, que é o lucro bruto da empresa, tá? Que também pode ser chamado aqui como a margem bruta. A margem bruta. O que é o lucro bruto da empresa, ou a margem bruta? É a receita líquida que ela teve no período, menos o custo dos produtos vendidos. Então, quando a gente pega a receita líquida e subtrai a receita do custo dos produtos vendidos, deixa eu ficar aqui de amarelo para melhor, e a gente subtrai dos custos dos produtos vendidos, a gente vai encontrar o que se chama de lucro bruto. Partindo do lucro bruto, a gente tem uma outra igualdade aqui, um outro resultado para encontrar, que é o resultado operacional. Resultado operacional, que também pode ser chamado de lucro operacional. Aqui, também pode ser chamado de resultado, tá? Então, eu vou colocar aqui o nome resultado, porque eu pretendo, na próxima aula, abrir para vocês algumas demonstrações de algumas empresas, e vocês vão ver que, ao invés de chamar lucro, ele chama de resultado. Resultado bruto, ao invés de chamar de lucro operacional, chama de resultado operacional. Então, para se chegar no resultado operacional, a gente vai precisar diminuir o que se chama de despesas operacionais. Tá? A gente vai retirar as despesas operacionais para chegar aqui no resultado operacional.
ainda para chegar no resultado operacional, aqui tem conceitos diferentes. Se a gente for olhar lá na Lei 6.404, que é a lei que traz as regras das sociedades anônimas, ela traz que do lucro bruto subtrai as despesas operacionais e depois soma ou diminui com o resultado financeiro, tá? Para se chegar no resultado operacional. Depois eu vou explicar cada linha dessa aqui para vocês, tá? Cada linha dessa. Se a gente for olhar numa norma que é estabelecida pela um comitê de pronunciamentos contábeis, que é uma instituição que foi criada no Brasil com a finalidade de harmonizar as normas internacionais com as normas brasileiras, para fazer uma padronização. Ela traz que esse resultado financeiro, ele não faz parte do resultado operacional e vem para aqui para baixo, tá? A única diferença é essa. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis traz o resultado financeiro após o resultado operacional e a lei traz aqui em cima para fazer a composição do resultado operacional. Do resultado operacional, a gente também vai diminuir o que se chama de outras despesas. Logicamente, por ele estar abaixo do resultado operacional, são despesas que não fazem parte da atividade operacional da empresa. Tá? Por exemplo, tá? Professor, o que seria essa atividade operacional? Se a gente estiver numa indústria, tá? Numa indústria que tem a finalidade de produzir, vamos supor, produzir bicicleta. A gente está numa indústria que produz bicicleta. Então, a atividade operacional dessa empresa é a produção e comercialização de bicicletas. Nada impede que essa empresa ela pegue um caminhão que faz parte do ativo imobilizado dessa empresa, caminhão esse que tem a finalidade de fazer a entrega dos produtos nas lojas e, em decorrência do tempo, a empresa resolva vender esse caminhão. Notem que a venda de caminhão, a venda de ativo imobilizado não é finalidade da empresa, mas ela pode vender. Então, se ela vende o caminhão por 100 mil, ela precisa apurar o custo daquele caminhão para saber se teve lucro, ganhos ou perda na venda daquele caminhão. Então, vamos imaginar que o caminhão esteja valendo para ela 90 mil e ela vende por 100. Então, ela teve um ganho aí de 10. A venda do caminhão entra como sendo outras receitas, tá? Outras receitas, e o custo da venda daquele caminhão vai entrar como outras despesas. Vejam que está abaixo aqui do operacional. Então, outras despesas e outras receitas são gastos ou ganhos que a empresa tem que não tem relação com a atividade operacional dela. Um outro exemplo seria, a gente está numa empresa de bicicleta. Essa empresa resolve comprar uma participação societária numa indústria farmacêutica. Ela fez um investimento numa indústria farmacêutica. Então, agora ela é sócia, ela é acionista dessa empresa. Os resultados positivos ou negativos da indústria farmacêutica vai provocar um ganho ou um prejuízo para a nossa empresa de bicicleta. Esse ganho ou prejuízo ou perda para a nossa indústria de bicicleta, ela não tem relação com nossa atividade operacional. Então, vai entrar, se for positivo, em outras receitas, se for negativo, vai entrar como outras despesas. Entenderam, pessoal, essa diferença aqui de operacional e não operacional? A partir de 2007, a contabilidade ela sofreu diversas modificações. A Lei 6.404, por exemplo, ela sofreu diversas modificações. Uma das modificações foi essa padronização das demonstrações. Antigamente,
Existia essa estrutura aqui da DRE que eu estou mostrando para vocês. Até aqui. Depois, aqui aparecia o nome outras despesas não operacionais, outras receitas não operacional. Então, para padronizar as normas brasileiras com as normas internacionais, retirou esse termo não operacional e deixou outras receitas e outras despesas. Mas a ideia é a mesma, tá? Só fez modificar a nomenclatura. Entenderam, pessoal, isso aqui? Então, quando a gente chega aqui no resultado operacional e tira as despesas e receitas, a gente vai chegar numa outra igualdade aqui, no outro resultado, que é o resultado antes do imposto de renda e da contribuição social, tá? Vai chegar no resultado antes do imposto de renda e da contribuição social. São dois tributos cobrados pelo governo, tá? Então, se a regra geral é o seguinte, se uma empresa, depois de passar por toda essa estrutura aqui, ó, ela teve receita bruta, teve deduções da receita bruta, chegou na receita líquida. Da receita líquida subtrai o custo dos produtos vendidos, chegou no resultado bruto. Do resultado bruto subtrai as despesas operacionais. Subtrai ou soma o resultado financeiro, vai chegar no resultado operacional. Menos as despesas e mais as receitas, as outras, vai chegar aqui num outro resultado. Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social. Em tese, tá? Regra geral, eu vou falar de regra geral porque a legislação do imposto de renda ela tem vários detalhezinhos. Mas, em regra, esse resultado aqui, ó, quando ele é positivo, que deu lucro, ele é o que se chama do fato gerador do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, sobre esse resultado, a empresa vai calcular o imposto de renda, que até o momento equivale a 15% desse resultado, vai calcular a contribuição social sobre o lucro líquido, que até esse momento ele equivale a 9% do resultado, para se chegar no resultado líquido do período. Tá? Resultado ou lucro. Entenderam, pessoal? Estou falando aqui, ó, até esse momento 15, porque está tendo uma discussão no Congresso de uma reforma tributária. E estão querendo mexer justamente nesses percentuais aqui, ó. Estão querendo mexer nesses percentuais. Vejam que, aí aqui vai ser uma polêmica, ó. Se a gente somar 15 com 9, a gente tem aqui 24%. A gente tem aqui 24%. Vou aumentar aqui. 24%. Então, a carga tributária do imposto de renda e contribuição social, ela corresponde a 24%. Quem estiver acompanhando os noticiários, vão notar que quando se fala do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, não se fala de 24%. Se diz que a carga tributária das empresas é 34%. Por que esse 34%? Vou abrir esse um parênteses aqui, ó. Porque existe um adicional, que equivale a 10%. Aí o pessoal está fazendo a conta que 15 com 10 dá 25, mais 9 vai dar 34%. Tá? Na época dessa, eu questionei uma das pessoas que trabalha mais no mercado financeiro e faz essa conta de 34%. Eu disse, não é 34%, é 24%. O pessoal aí ou estão errando, ou então estão errando de forma sem intenção ou com intenção, para enganar a população. Ele disse, não, Gilvan, é porque, no fundo,
a gente considera 34% porque esse 100% ele é calculado sobre a parcela que passa de 240 mil no ano. Então, se uma empresa ela teve esse resultado aqui, ó, de 240 mil no ano, ela só vai pagar 15,9. Mas se essa empresa, o resultado dela foi de 250 mil no ano, sobre 240%, vai pagar 15% de imposto de renda, e a parcela que excedeu os 240, que no caso foi 10, vai se calcular aqui 10%. Então, 10% é só sobre a parcela que excede 240 mil. Tá, pessoal? O que não dá 24%. Não dá 34%. Perfeitamente. O que não dá 34%. Esse foi o questionamento que eu fiz para a pessoa que estava propagando isso aí, concordando com o cálculo do governo. Aí ele disse o seguinte: não, Gilvan, sabe por que a gente faz com 34%? Porque as grandes empresas, elas faturam bilhões, trilhões no ano. Então, quando a gente pega uma empresa, vamos supor, que fatura, sei lá, vamos botar aqui 2 milhões, tá? Vamos botar aqui 2 milhões. Quando a gente pega uma empresa que fatura 2 milhões por ano, a parcela que é sobre os 2 milhões vai se calcular 15%, a parcela que excedeu 240, 1.770.000, vai calcular aqui 10%. Então, vamos lá, só para a gente ver aqui rapidinho. Quando a gente calcula 15% de 2 milhões, vai dar 300 mil. Quando a gente calcula 10% de 1.760.000, vai dar 176 mil. Quando soma isso aqui, o imposto da empresa vai ficar 476. Aí vejam só a conta que eles fazem. 476, quando divide aqui, para achar a porcentagem, vai chegar bem próximo aqui do 24%, ó, bem próximo do 24%. Bem próximo, entenderam aqui a lógica que eles fazem? Aí, o resumo para a gente finalizar isso aqui. O que está sendo discutido no Congresso e defendido por grande parte da sociedade é que eles consideram 34% por causa disso aqui. Eles não estão olhando as médias empresas e as pequenas empresas. Porque eles dizem que pequena empresa não paga nem imposto dessa forma, porque paga pelo simples, é um outro regime. Tá? Ou então paga pelo lucro presumido, também é um outro regime. Mas eles, na verdade, estão preocupados mais com as grandes empresas que negociam na Bolsa de Valores. E o universo de empresas que negociam na Bolsa, quando a gente considera com o universo de empresas no Brasil, é mínimo. É mínima a quantidade de empresas que tem lá na Bolsa. Na verdade, essa reforma, provavelmente, ela vai beneficiar essas grandes empresas que faturam bilhões aí por ano, tem lucro aí de bilhões, mas empresas de pequeno porte, não vou nem dizer pequeno porte, uma empresa maior, que seja maior de pequeno porte, que fature ali, sei lá, 2 milhões, 700 mil, já é algo assim considerável no ano, né? Essas empresas, provavelmente, elas terão a carga tributária elevada. Então, vai diminuir das grandes empresas, das muito grandes mesmo, e vai aumentar dessas aqui, são médias empresas, tá? Então, eles fazem essa conta aqui. Eu digo, ó, se é para olhar para as grandes, eu concordo com vocês. Fala de 34% logo e beleza, tá? Mas que é injusto falar que a carga tributária é 34%, porque não é 34%. Ela é 24%. Aí 24%, podendo ter um adicional aqui de 10% para a parcela que excede 240 mil. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui só foi um resumo aqui que eu fiz porque abrange a nossa estrutura aqui da DRE, tá? Abrange nossa estrutura da DRE. Por isso que eu falei, eu achava bem interessante que vocês tivessem uma disciplina, principalmente o pessoal da administração, tá? Negócio imobiliário eu sei que tem. E
ou contabilidade ou de direito tributário, que era para ter uma noção aqui dessa parte tributária que afeta muito aqui as empresas. Mas vamos voltar aqui para a nossa estrutura. Então, essa aqui é a nossa estrutura. Se a gente for agora detalhar a nossa estrutura, vamos lá. O que seria aqui a receita bruta? Tá? O que seria a receita bruta? A receita bruta, ela é a venda de mercadorias, ou para ser venda de mercadorias, você pode separar, venda de mercadorias. Se a gente estiver pensando aqui numa empresa que comercializa produtos, ou pode ser aqui, ó, uma prestação de serviço, se a gente estiver levando em consideração uma empresa aqui que presta serviço. Tá? Então, venda de mercadoria, que entra aqui na receita bruta, é o valor bruto mesmo, é o valor que sai ali da nota fiscal. No nosso exemplo, a gente teve uma venda no valor de R$25 mil. O valor aqui da nossa venda, R$25 mil. Tá? A gente não teve prestação de serviços. O que seria deduções da receita bruta para que a gente achasse a receita líquida? O que seria aqui deduções da receita bruta? Aqui vai entrar os tributos sobre vendas. Que tributos são esses? Aqui a gente teriam vários, tá? Vamos dar aqui alguns exemplos. O ICMS, o PIS e a COFINS. Ok? ISS. ISS, perfeito. O ISS. Então, basicamente, esses tributos aqui que incidem sobre a venda. A gente ainda tem aqui, em deduções da receita bruta, os descontos. A gente tem aqui os descontos concedidos incondicional. Incondicional, tá? Desconto concedido incondicional. A gente ainda tem aqui, em deduções da receita bruta, as devoluções ou cancelamentos de vendas. A gente tem aqui que faz parte da dedução da receita bruta. No nosso exemplo, a gente teve aqui de tributo sobre vendas, o ICMS aqui de 1.500. Eu vou pintando aqui para a gente saber o que é que já utilizou daqui, tá? A gente utilizou esse e utilizou esse 1.500. A gente teve aqui devoluções de vendas, ó, 12.500. Então, vamos trazer lá para o campo aqui de devoluções, ó, 12.500. Tá? E a gente também tem esse desconto aqui, ó, concedido de 625. Por que é que eu não vou colocar esse desconto aqui nessa linha? Porque vejam que em deduções da receita bruta, o desconto que a gente tem é o desconto incondicional. Desconto incondicional é aquele que sai na própria nota fiscal. O próprio nome já diz, eu não preciso cumprir nenhum requisito para que eu obtenha aquele desconto, porque o desconto já foi concedido na própria nota fiscal. Tá? Então, isso se chama desconto incondicional. É diferente desse desconto que está aqui no nosso exercício, que eu lembro na semana passada, quando a gente fez o lançamento desse desconto, a gente colocou esse desconto porque houve a condição de que, se o cliente pagasse a duplicata, antecipasse o pagamento da duplicata, ele teria um desconto. Essa foi a condição. O desconto ela só existe se o cliente ele cumpre com um requisito. Qual é o requisito? É antecipar ou pagar até uma determinada data. Então, esse tipo de desconto, ele é chamado de desconto concedido condicional. Existe uma condição para que ele seja concedido. Não é o caso aqui da dedução da receita bruta. Aqui só entra se for incondicional. Tem que estar na nota fiscal. Fui comprar um computador na loja, tá? Ali a loja estava em promoção. Comprei um computador por R$2.000.
Na hora de pagar a nota fiscal, já saiu lá o líquido de 1.800. Então, eu já tive um desconto de R$200. Não precisei cumprir nenhum requisito. Tá bom? Então, não vou colocar por causa disso. Então, aqui a gente só tem esses dois casos. A gente não tem caso de desconto. A gente já considerou o caso das devoluções e cancelamentos. E também colocamos aqui tributos sobre vendas. Tá? Então, nesse nosso caso aqui, qual é o valor da receita líquida? A receita líquida é igual a R$25 mil. Não, peraí, tá, pessoal? Deixa eu fazer assim, para que fique destacado aqui o que a gente está usando, tá? Para que fique destacado. A gente vai pegar a nossa receita bruta. Opa, a gente vai pegar a nossa receita bruta. Receita bruta foi no valor de quanto? R$25 mil. Qual foi o valor da dedução da receita bruta? R$14 mil. Foi o valor das deduções da receita bruta. Então, qual é o valor da minha receita líquida? A receita líquida é igual à receita bruta menos as deduções da receita bruta. Então, a gente tem uma receita líquida de 11 mil. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Sim, professor. Ok? Então, nossa receita líquida de 11 mil reais. Agora, a gente precisa encontrar qual é o valor do nosso resultado bruto ou do nosso lucro bruto. O nosso lucro bruto, ele leva em consideração aqui os custos dos produtos vendidos. Qual foi o valor do custo dos produtos vendidos na nossa atividade? 7.500. Então, a gente vai e traz ele para cá, 7.500. Então, o custo dos produtos vendidos, que ele é conhecido como, vou colocar aqui embaixo, tá? Ele é conhecido como CPV, custo dos produtos vendidos, ou CMV, custo das mercadorias vendidas, ou CSP, custo dos serviços prestados, tá? Custo dos serviços prestados. Então, o nosso custo aqui das mercadorias foi 7.500. Então, qual é o valor do resultado bruto dessa empresa? O resultado bruto da empresa é 11 mil menos custo dos produtos vendidos, então R$7.500. Isso aqui é chamado também de margem bruta. Qual é a margem bruta dessa empresa? R$3.500. R$3.500. Tá ok, pessoal? Aqui uma observação muito importante que eu queria falar para vocês da DRE. A DRE é uma demonstração econômica. Gravem isso. A DRE ela é uma demonstração econômica, não financeira. Por que não financeira? Porque não necessariamente esse valor de 3.500 ele vai estar representado no caixa da empresa. Não necessariamente. Quem aqui consegue visualizar um dos motivos pelos quais esse 3.500 não necessariamente vai estar refletido no caixa da empresa? Inadimplência? Alguém pode ter uma inadimplência. Perfeito, Demóstenes. Perfeito, exatamente isso. Um dos motivos é esse. Isso aqui não necessariamente vai estar no caixa da empresa, porque a empresa pode ter vendido os 25 mil reais e não ter recebido por inadimplência. Ela pode ter vendido e só vai receber daqui a 60 meses, não é? Porque eu posso fazer uma venda e posso dar um prazo aí para o meu cliente pagar em vários meses. Mas na hora de eu reconhecer aqui a minha receita, eu já reconheço pelo valor da venda, independentemente do valor ter sido recebido, ter entrado no caixa ou não. Beleza, pessoal? Muito boa aí a observação, Demóstenes, muito boa, tá? Aí a gente vai aqui agora descobrir como chega no resultado operacional. Para chegar no resultado operacional, a gente precisa subtrair as despesas operacionais e somar ou subtrair o resultado financeiro. O que seriam essas despesas operacionais? São aquelas despesas do dia a dia da empresa, que é necessária para que ela funcione. Toda empresa, ela tem, por exemplo, despesas com salários. Toda empresa, ela tem necessariamente despesas com
água, luz, telefone, internet, tá? Assim, de uma forma geral, tá? Toda empresa, vamos imaginar que ela uma hora ou outra ela precisa fazer alguns reparos, alguns serviços. Então vai ter despesas com manutenção. Essa manutenção aqui, vamos levar em consideração, pode ser uma manutenção do prédio, pode ser uma manutenção de um veículo, tá? Então, despesas operacionais são aquelas despesas do dia a dia. As empresas podem ter, por exemplo, despesas com material de expediente. Tá? Material de expediente. O material de expediente, se ele é comprado e guardado no estoque da empresa, vai estar lá no balanço patrimonial, no ativo da empresa. Mas a partir do momento que aquele material ele vai sendo consumido, ele deixa de ser um ativo e passa a ser uma despesa. A gente viu o conceito de despesa, tá? Então, leve em consideração que despesas operacionais, elas são aquelas despesas do dia a dia, tá? Necessárias para manter a atividade da empresa em dia. Então, o que é que a gente teve aqui na nossa atividade? A gente teve salários de 200 mil, salários de 20 mil, aliás, 20 mil. E aqui a gente teve descontos concedidos. Descontos concedidos. Esse desconto concedido eu vou colocar aqui como sendo um resultado financeiro, tá? Vou colocar aqui, como sendo aqui um resultado financeiro. E o que seria esse resultado financeiro? São, por exemplo, receita de juros. Se a empresa, ela, ao invés de dar um desconto para o cliente pagou atrasado, a empresa cobrou juros pelo atraso no pagamento. Então, vejam que esse juro, essa receita, essa entrada de recursos da empresa, não é um recurso que originou da atividade operacional da empresa. A atividade operacional da empresa é comercializar mercadoria, vender e receber, e ponto. Mas a empresa, o cliente pagou atrasado, a empresa cobrou uma correção por aquele pagamento atrasado. Então, é um resultado decorrente, é uma receita decorrente do resultado financeiro. Então, dentro de resultado financeiro aqui, a gente pode ter as receitas. Vou trazer aqui um exemplo. A gente pode ter receita com juros recebidos. Eu posso ter aqui despesas com descontos concedidos. Tá? Aí aqui eu posso ter multas também e assim por diante. Nesse nosso caso aqui, a gente teve uma despesa com desconto concedido de R$ 625 mil. Então, qual é o resultado operacional dessa empresa? É os 3.500 menos 20 mil menos 625. Então, a gente está tendo aqui um resultado negativo de R$ 17.125. Levando em consideração que desse nosso exemplo não teve outras despesas nem outras receitas, o resultado antes do imposto e da contribuição social vai ser o mesmo. Tá? Levando em consideração que não teve nem outras receitas, nem outras despesas, o nosso resultado antes do imposto de renda e da contribuição social vai ser o mesmo. Qual é o valor, então, do imposto de renda? Nesse caso aqui, tá? Levando em consideração, vou deixar aqui destacado, tá? A gente está dando um exemplo aqui, de uma empresa que apura o imposto de renda e a contribuição social com base no lucro real. A gente tem lucro real, lucro presumido, o simples nacional, tem o lucro
arbitrado. Então, esses são os tipos de tributações que existem no Brasil. A gente está levando em consideração o lucro real, tá? Levando isso aqui. Então, com base no lucro real, o imposto de renda só é calculado e a contribuição social se a empresa apresentar lucro. Não teve lucro, não paga imposto de renda, não paga contribuição social. Qual é o resultado do período? Os mesmos R$ 17.125. Essa é a finalidade da demonstração do resultado do exercício. Apurar e apresentar os diversos resultados que compõem uma empresa, tá? Os diversos resultados que compõem uma empresa, tá? Reforçando aqui, ó, que não, quando eu falei que não necessariamente esses resultados eles estão refletidos no caixa da empresa, a gente pode levar em consideração aqui também, ó, a gente considerou salários, mas se a gente for olhar a nossa demonstração, vejam que a gente aqui contabilizou salários como despesa, mas que os salários eles nem foram pagos ainda, ó. Então, se eles não foram pagos, eles não impactaram ainda o caixa da empresa, mas já impactou o resultado, o lucro ou o prejuízo da nossa empresa. Então, demonstração do resultado do exercício não é uma demonstração de fluxo de caixa, tá? É uma demonstração econômica. Não necessariamente esses resultados aqui eles vão estar impactando no caixa da empresa. Então, é muito comum a gente ver no noticiário, por exemplo, a Petrobras apresentou um lucro no terceiro trimestre do ano de R$1 bilhão. R$1 milhão. Esse 1 milhão não necessariamente está no caixa da empresa. Mesmo assim, a empresa apresenta dificuldades de caixa, tá? Porque não necessariamente o resultado ele vai estar espelhado no caixa da empresa. Ok, pessoal? Entenderam isso aqui? Dê um retorno aí. Ok. Certo? Eu vou um pouco aqui para ficar todo numa tela. Não, porque é a guerra dela. Tá? Então, essa é a nossa demonstração do resultado do exercício. Tá bom, pessoal? Então, ela tem essa estrutura aqui. Da mesma forma que o balanço patrimonial ela tem uma regra a ser seguida, a demonstração do resultado do exercício ela também tem uma regra. E a regra é apresentar primeiro a receita bruta, que são os valores do faturamento bruto, sem nenhum desconto, sem nenhum cancelamento de venda, tá? O valor que sai na nota fiscal bruta mesmo. Depois a gente tem, da receita bruta, vai retirar as deduções da receita bruta, que são tributos sobre vendas, o desconto concedido incondicional, porque aqui a gente tem o condicional. Aqui a gente tem o condicional, tá? E as devoluções ou cancelamento de vendas, para se chegar na receita líquida. Da receita líquida, a gente subtrai o custo dos produtos vendidos para chegar no lucro bruto ou margem bruta. Dessa margem bruta, a gente vai subtrair as despesas operacionais e o resultado financeiro, para se chegar aqui no resultado operacional. No começo da aula, Demóstenes, o que eu estava explicando aqui, fazendo a conta, mas era meio de cabeça, era isso aqui, ó. Vocês vão ver na disciplina de administração financeira, o pessoal da administração e o pessoal do negócio imobiliário também tem uma disciplina que me falha a memória agora, que é com o Roberto Beato. É análise financeira, eu acho. Vocês vão ver uma técnica chamada de análise vertical. Essa análise vertical, ela compara esses valores aqui, ó, por exemplo, eu estava comparando esse aqui. Ela compara esses valores com o faturamento bruto. Tá? Então, essa empresa tem uma margem bruta de 14%. 14%. O custo dos produtos vendidos dessa empresa corresponde a 30%. A receita líquida dessa empresa corresponde a 44%. Os salários da empresa correspondem a 80%. Então, tem essa técnica que vocês vão estudar em outras disciplinas aí para frente, que é chamada de análise vertical.
Ok? Então, eu estava fazendo isso, mostra de cabeça aqui, fazendo essa conta de chegada aqui de cabeça. Tá? Pessoal, deu para vocês compreenderem aqui a demonstração do resultado do exercício? Me dê um retorno aí, por favor. Deu para compreender? Sim ou não? Estão me ouvindo, pessoal? Sim, professor. Ok, então, deixa eu ver que horas são. São 8h05, tá? Eu sugiro que vocês deem uma revisada, assista a gravação dessa aula, tá? Assista uma gravação para vocês, para fixar melhor essa estrutura da DRE. Se eu não tiver enganado, deixa eu só dar uma olhada aqui. Deixa eu interromper aqui a gravação, tá? Para ela já ir liberada para vocês.